nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Caccioli, nosso comandante Caccioli, sargento Caccioli. Agradeço, por fim, aos nossos colaboradores, sem os quais não seria possível a realização de mais esse evento de excelência neste ambiente virtual. Eles que nos dão todo o suporte técnico, especialmente hoje a nossa colega Mariana. Agradeço a nossa seleta, eclética, qualificada audiência. Somos poucos, mas somos bons. Uma fração de tropa, um pequeno pelotão de abnegados, combativos, infantes, eternos estudantes. Agradeço a todos que nos conferem a sua confiança, sua audiência virtual. Acadêmicos, bacharéis, jovens advogados, não tão jovens como eu, né, um quarto de século já na lida forense, mas estamos aí. Tema da palestra de hoje, comunicação assertiva na advocacia. Deixo aqui, registro meu convite para que todos participem da Comissão de Direito Militar desta augusta casa. Eu estou presidente da Comissão de Direito Militar, estou presidente estadual para a defesa das prerrogativas militares da OAB São Paulo, da Seccional São Paulo. Se envolvam, conheçam o nosso trabalho. Tratam-se de oportunidades raras, aproveitem, como, por exemplo, um projeto de recepção aos acadêmicos, jovens advogados, instalado, criado pela atual diretoria. Nos procurem. Agora é hora de vocês agregarem, somarem, tirarem suas dúvidas. Tá? Temos várias mentorias bacanas rolando. Estivemos recentemente numa visita protocolar institucional na JMU, na Justiça Militar da União de São Paulo. Fomos muitíssimo bem recebidos por lá. Aproveite, pois, com a ampliação da competência da Justiça Militar, os chamados crimes militares por extensão, se abre uma porta, um verdadeiro portão, um leque enorme de opções, inclusive profissionais. Agradeço especialmente ao nosso coronel, eterno comandante Luca, pela disponibilidade em dedicar, devotar essa horinha para falar conosco. Comandante Luca, um dos grandes quadros da Polícia Militar, eu reputo, sem favor nenhum, o maior negociador da corporação. Como eu disse antes, pulador do GAT, tropa de elite da Polícia Militar, com um índice altíssimo de negociações exitosas. Tá? Hoje em plena atividade como comentarista de segurança da TV, Grupo Record, mas sempre legalista, sempre humanista. Até parece um pleonasmo, né? Legalista, humanista, mas em tempos sombrios, onde o óbvio precisa ser dito, consignado, registrado, nunca demais lembrar. Autor de várias obras, vários livros, obras consagradas, como O Negociador. Tá? Vou deixar uma dica, tem um programa super legal chamado Linha de Frente no YouTube. Enfim, um ser humano ímpar, super simples. Numa tarde, bater um papo, nós fechamos a data dessa palestra, o tema, sem nenhum salamaleque, sem estelismo, enfim, super acessível. Bem disposto para toda boa obra, toda boa missão. Marcão, devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rides, pelas considerações e parabenizo pela tão brilhante condução à frente da Comissão do Direito Militar aqui no OAB de Santo Amaro. Parabéns por todo o trabalho já desenvolvido e por todas as palestras que tem esta comissão agregado conhecimento a toda a advocacia. Agora passo a palavra ao coronel Diógenes De Luca, para que ele possa iniciar a palestra desta noite. Muito boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito as palavras do nosso mestre de cerimônias, doutor Marco Antônio, também as palavras do Rides. Reitero todos os votos, as pessoas que foram lembradas aqui, que são figuras importantes
dentro da advocacia aqui do Brasil. Quero saudar também todos vocês que me prestigiam esta noite com as vossas presenças aqui. O Rides conversou comigo e nós marcamos esse encontro. Minha pretensão aqui hoje é falar um pouco sobre a comunicação assertiva, mas trazendo um pouco da experiência que eu obtive durante o tempo do GAT. Eu devo fazer algum recorte histórico com vocês. Eu sou fundador do GAT, junto com outros 4 oficiais, na década de 80, precisamente em 1988, nós não tínhamos aqui uma tropa dos moldes do GAT. Nós tínhamos a Rota, nós tínhamos o Comando de Operações Especiais, mas tropas que eram de policiamento especializado, vamos dizer assim. Nós não tínhamos algo semelhante ao que tinha nos Estados Unidos, com a chamada SWAT, na Alemanha GSG-9, na França GIGN, uma tropa de elite especializada em gerenciamento de crises, em particular as crises com reféns. O comando da instituição, percebendo essa necessidade, convocou 5 oficiais, entre eles eu, para nós sermos os fundadores do GAT. O problema é que, à época, a polícia não estava preparada para ter um GAT, e eu devo dizer para vocês que, em 1988, fazendo apenas um recorte histórico, nós tivemos um regime militar aqui de 64 até 85, 79, nós estávamos ainda experimentando a abertura democrática, tivemos uma grande alavanca que foi o movimento Direta Já, e a Constituição Federal nossa em 88. Notem que o Brasil não respirava ainda ares democráticos, a nossa polícia, com toda licença poética que eu peço para falar dessa forma talvez um pouco mais objetiva, era uma polícia muito mais orientada para pegar o bandido do que proteger o cidadão. Era essa a nossa realidade, apesar do esforço hercúleo de muitos integrantes, no sentido de fazer as coisas de forma correta. Em outras palavras, para ser bem objetivo aqui, nesse seleto grupo de pessoas que estão conosco, quando se tinha uma ocorrência com refém, naqueles primórdios do GAT, entre eles eu também fiz parte, porque essa foi a minha formação acadêmica, uma pegada um pouco mais dura, nós íamos para a ocorrência para pegar o criminoso. Se desse para salvar o refém, nós ficávamos felizes também, se é que me entendem. Era essa a tônica da nossa atuação. E o GAT agiu assim durante os primeiros anos. Eu fiquei dos 0 aos 4 primeiros anos no GAT. Note que eu fiquei de 88 até 92. Em 92 eu saí do GAT, fui fazer outras coisas na polícia. O tempo passa e eis que em 1998, portanto, 10 anos da criação do GAT e 6 da minha saída, 10 anos de Constituição Federal, eu volto para o GAT como comandante, na condição de capitão. Quando eu chego lá, GAT é uma tropa de elite, portanto, tropa de elite tem pouco turnover, as pessoas que estão lá normalmente ficam bastante tempo, porque é um trabalho muito especializado, demora para formar um homem e uma mulher do GAT, o GAT já tinha mulheres naquela época, uma tropa de vanguarda também. Eu encontrei muitos dos que eu já conhecia, muitos combatentes que já tinham trabalhado comigo na fundação. Obviamente, me confraternizei com eles, agora na condição de capitão, comandante do grupo, conheci alguns novos, sempre nesses 10 anos, nesses 6 anos que eu fiquei fora, sempre tem uma pequena rotatividade, tinha alguns novos integrantes, são apresentados a eles, e aí tem uma outra característica de tropa de elite, que vocês não verão uma tropa de elite numa missão sem que o comandante esteja presente. Para nós, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta, então a gente está sempre presente, e eu fui para a primeira ocorrência agora como comandante do GAT, 10 anos o GAT tinha de existência, 6 eu tinha ficado fora. Quanta coisa não mudou no mundo de 88 até 98, né? 10 anos de Constituição Federal, uma ocorrência de assalto a banco aqui no centro da cidade de São Paulo. Os policiais de área, meus colegas, são clínicos gerais, não deram conta de atender aquela ocorrência, e aí pediram apoio dos especialistas, e nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá nessa ocorrência, notem que eu estou fazendo quase que um warm-up com vocês aqui, estou aquecendo para chegar no ponto que eu vou desenvolver. Quando eu cheguei na ocorrência em apoio aos policiais de área, assim como chega um ortopedista em apoio a um cirurgião, a um médico plantonista de um pronto-socorro, ou como chega um cardiologista em apoio a um médico plantonista de pronto-socorro, tanto o paciente quanto o médico que solicita o especialista ficam mais seguros com a chegada. Eles se sentiram mais seguros com a minha chegada, os policiais de área, mas quando eu me aproximei do ponto onde estavam os criminosos, mantendo os reféns, quando o criminoso, que era o líder, viu a minha marca, GAT, escrita no meu boné,
ele simplesmente falou assim: gate não, gate é tiro no coco. Foi essa a expressão que eu recebi daquele que era o criminoso que mantinha os reféns. E o que estava ruim, com a minha chegada ficou pior. Notem o paradoxo que eu me defrontei com essa história. Eu fui lá em apoio para minimizar o problema e maximizei o problema. Essa foi a realidade. Eu tomei um choque de realidade. Eu não esperava que 6 anos tinham se passado, 6 anos, quanta coisa mudou, e o GAT continuava com a mesma rotulagem de uma tropa de extermínio. Isso me chocou demais e nessa hora aprendi a primeira lição que eu compartilho com vocês aqui, todos, para a gente poder negociar, nós temos que ter resiliência. Resiliência e na advocacia não é diferente, resiliência é uma característica que vem da engenharia, um material que sofre uma pressão, ele deforma, mas tão logo essa pressão cessa, esse material retorna à sua condição original. Sendo assim, disse um material resiliente. E resiliente é a pessoa, essa propriedade foi trazida para o mundo corporativo, e nós costumamos rotular de pessoa resiliente aquela que segura o impacto diante de uma adversidade, aquela que realmente não perde a sua capacidade de refletir, de pensar diante de uma adversidade. Como eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu fui formado para fazer o que eu fazia, e quando eu voltei para o GAT na condição de comandante, eu voltei melhor do que o momento que eu saí do GAT. Eu tive que colocar essa virtude em prática, fui resiliente com aquele revés que eu ora experimentara naquele momento, e tive um retrabalho de trazer a situação ao status quo que estava antes da minha chegada e aplicar os conhecimentos técnicos para poder resolver aquela ocorrência de assalto a banco. No final, resumindo a história, os criminosos se entregaram, os reféns foram libertados, e eu voltei para a base com um sentimento de indignação muito grande. E quando eu cheguei na base, há um ritual do GAT, que toda hora que a gente termina uma operação, vocês devem fazer as mesmas coisas diante de uma causa conclusa, a gente faz um debriefing, né, para verificar os pontos que nós aprendemos e aquilo que poderia ser melhorado, e nessa hora eu fui perguntando para cada um dos policiais o que eles viram de certo e de errado na ocorrência, e aí as respostas me surpreenderam muito, porque eram todas perfumarias, né? A viatura chegou atrasada, o outro estava com a farda mal ajustada, o outro estava com a bandoleira da arma, tudo coisa assim que não era, no meu modo de ver, o mais importante. Nós não desprezamos nenhuma dessas observações, mas quando chegou a vez do comandante, que era a minha vez, que é o último a falar, eu fiz uma provocação, eu falei: olha, eu não gostei do que aconteceu, o GAT não é uma tropa de extermínio, não nasceu para ser uma tropa de extermínio. Se nós tivemos essa vocação até o momento, tem que mudar, e a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Não pensem vocês que, ao falar isso para aquela tropa que estava acostumada com os paradigmas antigos, né, do bandido bom, bandido morto, ou daquele foco distinto, e até porque eu tive que explicar quem era o meu cliente na ocorrência. Se eu perguntasse para cada um de vocês quem que é o meu cliente numa ocorrência com refém, muitos de vocês responderiam, quero crer, pelo menos é a minha experiência ao fazer essa pergunta para auditórios, que o meu cliente é o refém. Na verdade, não. O refém é uma mercadoria que está ali. O meu cliente é o criminoso. O meu cliente é o criminoso. Quando eu dou a palestra no mundo corporativo, eu falo: não reclamem dos clientes de vocês, né? O meu não gosta de mim, corre de mim, se eu bobear até atire em mim, né? Essa é a dura realidade. Mas é ele com quem eu converso, é com ele com quem eu negocio. E eu tive uma lição importante, acho que no meio jurídico isso vai soar como bálsamo aos ouvidos de vocês. Eu tenho comigo, e sempre terei, e não sou eu, policial, que escolhe como o bandido vem. Quem escolhe é ele. Em outras palavras, se ele quiser vir vivo, preso, e como eu dizia, literalmente, ser um fio de cabelo desarrumado, assim será. Se ele forçar a barra, temos outros remédios também, não tem o menor problema do uso de força letal, se necessário for. Somos profissionais, mas não fazemos juízo de valor, não fazemos julgamentos. Se alguém tem algum tipo de problema com relação à criminalidade, que vote melhor, que faça algum esforço para a mudança das leis, mas cabe a mim, como policial, cumprir as leis. Cumprir normas para uma tropa de elite é tão forte que nós nem chamamos de cumprir normas, chama fidelidade aos princípios doutrinários. Nota a expressão, fidelidade aos princípios doutrinários. Nós somos fiéis às normas, aos regulamentos e às leis. Então essa foi a pegada do GAT. Não foi uma tarefa fácil,
Eu demorei 7 anos para poder, foi a minha gestão inteira, para chegar na última ocorrência que eu participei, ter escutado de um criminoso, manda o GAT subir, o pessoal do GAT, a firmeza, a palavra não faz curva. Depois de 7 anos de trabalho. Essa história que eu estou contando para vocês em resumo, e daqui a pouco eu vou entrar nas lições que eu aprendi durante esses 7 anos, está nesse livro, que todos vocês ganharão ao final aqui da palestra. No formato PDF, eu vou compartilhar com o RIDS, cada um de vocês vai ganhar esse livro que conta, esse é o meu primeiro livro que conta a história e vai contar também as lições que eu aprendi, que agora compartilho com cada um de vocês. Foram 7 anos de trabalho para a gente mudar o significado do GAT, e pasmem todos vocês, hoje o GAT é referência nacional e internacional, todos os GATs e BOPs do resto do país se espelham no GAT de São Paulo, e se um dia um negociador do GAT fizer uma combinação, podem ter certeza, assine embaixo como um cheque em branco, não será feito nenhum tipo de trapaça, nenhum tipo de bola nas costas, a palavra do negociador do GAT não faz curva. Essa é a lição hoje. Até os bandidos respeitam o GAT. Já chegamos em ocorrências, o Rides fez uma propaganda aqui a meu respeito, eu tenho realmente um orgulho, viu, Rides, eu atuei em mais de 100 ocorrências, e se alguém perguntar para mim do que é o meu orgulho, eu me orgulho de nunca ter perdido um refém nas operações que eu comandei, eu nunca tive um policial meu morto e também nenhum policial meu preso por ter feito coisa equivocada. Esse é o meu currículo. Mas pode ter certeza que os que me sucederam são muito melhores do que eu. Os que estão lá hoje são pessoas fantásticas. Cada um que passou por lá depois de mim só deu crescimento a esse novo paradigma que foi criado na minha gestão. Não é mérito meu, é um mérito de um amadurecimento que houve durante esses 10 anos, inclusive dos que me antecederam. Eu aprendi com isso. E eu aprendi também, ainda como tenente do GAT, depois de um grande episódio que vocês, alguns devem lembrar, o episódio da Adriana Caringe. Na Adriana Caringe, o GAT ainda estava nos seus primórdios, uma ocorrência simples, uma ocorrência trivial, um assalto numa residência aqui no bairro da Pompeia, e o GAT cometeu um erro, um atirador de elite fez um disparo equivocado, foi tudo errado, nós não tínhamos a doutrina como tínhamos depois, aprendemos depois, enfim, mas eu vi aquela moça saindo com midrias instalada, que é a dilatação da pupila, e eu não era o comandante dessa operação, eu era apenas um integrante do GAT na época. Eu vi hoje, na época não tinha todo esse alcance, mas alguma coisa eu percebi de erro. Hoje eu vejo muitos erros que foram cometidos naquela ocorrência, e eu prometi para mim mesmo, o dia que eu estiver no comando, isso não vai acontecer demais. Aliás, eu tenho uma passagem no Fantástico com Pedro e Ana Caringe, os pais da Adriana Caringe, que foram visitar a base GAT na minha gestão, e foram meus amigos durante muitos anos, foram nas festas do GAT. Você pode imaginar o pai e a mãe de uma moça que foi assassinada por um policial do GAT ser amigo pessoal do comandante do GAT. Esse também é um orgulho que eu tenho de ressignificar essa relação, e eu disse para ele textualmente: seu Pedro, eu não posso trazer sua filha de volta, mas farei tudo o que eu puder para nunca mais ter uma Adriana Caringe, e assim foi feito na minha gestão. E a minha promessa foi cumprida. O que eu aprendi nessa história, gente? Aprendi a primeira lição de um negociador, e também de um advogado, de qualquer pessoa hoje, é entender que o conflito é muito mais comum do que a harmonia e o entendimento nas relações interpessoais. Há um erro básico em todos nós de achar que as pessoas se compreendem facilmente, né? A harmonia e o entendimento é comum nas relações. Não é. O comum é o conflito. É muita pretensão nossa entender que na comunicação humana, que é feita pelo emissor, pelo código, que é a linguagem, e por uma outra pessoa que vai decodificar essa linguagem, que não aconteça nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de desentendimento. Há um tempo atrás, ainda antes de trabalhar na Record, trabalhava na Rede Globo. Assim que eu saí da polícia em 2010, eu passei a ser comentarista de segurança, fiquei no SBT 1 ano, depois 7 anos na Globo, e agora estou na Record, como comentarista. Um dia eu estou assistindo uma palestra no auditório, toca o meu telefone na rede, eu percebi que era a Rede Globo, ficava deselegante atender o telefone no meio do auditório, e eu me contive e mandei uma mensagem de texto com os seguintes dizeres: façam uma tela mental, por favor, os senhores aqui e senhoras presentes. Escrevi assim: é urgente? Interrogação. Veio a resposta também em mensagem de texto. Façam uma tela mental. Não pode ser depois, obrigado. Não pode ser depois, obrigado.
A hora que eu li aquela mensagem, eu levantei imediatamente, saí e fui atender. Porque se a pessoa tivesse mandado para mim, não, ponto, pode ser depois, ponto, obrigado, ponto, eu entenderia que poderia esperar o intervalo. Uma pontuação mudou o significado dessa frase. Eu tenho um outro livro, aliás, vou presenteá-los também com o meu mais recente livro, que chama Super Performance, Lições das Tropas de Elite. Vou mandar tudo para você, Rides. E você, por favor, distribua de presente para as pessoas que estão aqui, cedendo o seu precioso tempo para estar conosco essa noite. Nesse livro, Princípios e Valores, eu trato dos princípios e valores de alta performance que eu aprendi na Tropa de Elite, e um dos aspectos, dou vários exemplos desses desentendimentos. Aí, aqui no livro O Negociador também falou alguma coisa. Segunda coisa importantíssima para a gente poder fazer uma comunicação assertiva, e para mim foi determinante isso, é ter informação. Negociação exige técnica. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu tive a chance de fazer um curso de negociação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Foi um curso muito rápido, um curso de uma semana. E foi muito importante ter acesso a todas as técnicas, né? Quando eu faço aqui recomendações bibliográficas, como Robert Cialdini, William Ury, são todos craques desse universo chamado negociação e persuasão. Para quem não sabe a diferença de negociação e persuasão, há uma pequena diferença. A negociação eu tenho uma alternativa A Lana, que nos assiste aqui, tem uma alternativa B, e nós conversamos e percebemos que as nossas alternativas por si só não darão conta do recado, e a gente consegue tirar os bons, os prós da minha e da dela, ela tira também os ruins da dela e da minha, e a gente cria uma alternativa C. Isso é negociação. As duas primeiras alternativas foram desconfiguradas, a não serviu, a B não serviu, que era a minha e a dela, mas juntos construímos uma alternativa C, isso chama negociação. É diferente da persuasão. Na persuasão eu tenho uma alternativa A, o Fabrício tem uma alternativa B. Eu consigo convencer o Fabrício que a minha alternativa A é melhor do que a dele. E ele, voluntariamente, palavra-chave da persuasão, aceita, sem nenhum tipo de questionamento, é convencido de que a minha alternativa é melhor que a dele. Nesse momento, você foi persuadido. Essa é a diferença. Eu não mudei a característica da minha alternativa. Ela simplesmente sobressaiu a sua. Isso chama persuasão. Então, quando eu falo de informação aqui, eu quero deixar claro para vocês que se você não tiver informação, você não consegue exatamente progredir numa negociação. É muito fundamental que nós tenhamos isso daí. Eu aprendi isso numa ocorrência, e eu vou contar rapidamente essa ocorrência para vocês aqui. Uma ocorrência com refém, o sujeito tinha pego a namorada como refém, ele tinha cheirado muita cocaína, estava bastante alterado. Eu tentei estabelecer com ele um contato, não conseguia, ele estava totalmente fora de si, e aí, percebendo que a conversa não prosseguia, eu dei um break na negociação, pedi um tempinho. É a primeira história do meu livro aqui, depois do conflito, a coleta de informações. E aí a minha equipe, notem uma outra coisa importante, o trabalho em equipe é fundamental no trabalho de negociação, né? A minha equipe trouxe para mim, comandante, sabemos onde mora a ex-esposa dele. E aí, quando chegou a informação, eu falei, onde que é? É num bairro aqui próximo. Estava dando um tempo mesmo para ver se baixava um pouco a tensão da droga na cabeça do sujeito. Eu fui até a casa da moça, peguei a viatura, fui, era um bairro vizinho. Quando eu cheguei lá, ela já estava sabendo do que estava acontecendo, alguém tinha ligado. Eu cheguei, era uma moça muito simples, já pisando duro. Ela falou, já sei o que aquele traste está aprontando. Começou assim a conversa. Falei, calma, moça. Eu me separei dele por conta disso. Sou uma mulher muito, entre aspas, trabalhadeira, não gosto de droga, não quero droga na minha vida. Cansei de falar para ele que queria se arrebentar todo com esse negócio, me separei dele, só falou mal do sujeito. Como homem, como marido, um traste. Eu estava quase indo embora. Quando então ela falou, mas temos um garoto aqui, temos uma filha. Uma menina, era uma menina. Eu vou falar uma coisa para o senhor comandante, ele nunca deixou de atender aqui essa menina, nossa filha. Nem sei como ele faz, porque toda hora está desempregado, ele não para em emprego nenhum, mas o plano de saúde e a pensãozinha dela é sagrado. Ele adora a menina adora o pai. Peguei essa informação, quando eu volto para o local, entre ir e voltar, passaram-se uns 40 minutos, bato na porta, chamo o sujeito novamente, ele, olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é uma ocorrência policial. Não posso trazer uma criança aqui. Já coloquei a criança na conversa. A respiração dele até mudou. Ele estava dentro de um cômodo e eu fora. Eu não ouvia.
eu só ouvia. Eu falei, dei a primeira, ele já deu aquela dobrada no joelho, eu dei a segunda. Eu falei, a sua filha está muito preocupada com você. A respiração parou. O sujeito foi tocado por algo que era muito importante para ele. Sua filha não está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela gostaria de estar te dizendo isso. Tinha pego uma foto da menina que a mãe me deu, colei num pedaço de papel e escrevi com a minha própria letra. Papai, eu te amo. Por favor, segue as orientações dos policiais. Se a sua filha estivesse aqui, ela gostaria de estar te dizendo isso. Passei o bilhete embaixo da porta, quando ele pegou o bilhete, acabou o correio e se entregou imediatamente. E nesse dia, eu aprendi que informação foi fundamental. A informação que a minha equipe coletou, que aquela moça me deu, me ajudou. E o mesmo vale para vocês, de uma maneira também, por analogia, saber de tudo que diz respeito ao seu negócio, conhecer seu cliente, conhecer os contextos, conhecer a legislação, conhecer a jurisprudência, ou seja, né, passar aquela, de fato, confiança para outra parte, isso é fundamental. Eu disse que negociação, trabalho em equipe, no GAT nós trabalhamos com equipe, nós temos... o trabalho em equipe para nós é determinante. A primeira coisa que se faz é receber uma missão, a segunda coisa é montar a sua equipe. Trabalhamos com 4 palavrinhas, potencial, desempenho, competência e comprometimento. Quem tem alto potencial e alto desempenho, a gente promove no nosso ambiente. Ele está voando baixo, merece ser promovido. Quem tem alto potencial e baixo desempenho, a gente treina. O cara tem muito para entregar, não está entregando porque está faltando recurso. Quem tem baixo potencial e altíssimo desempenho, a gente administra, não é a posição mais confortável, mas a gente fica, não dá para promover, não dá para trocar de função, não dá para elevar, mas está mandando bem naquilo que está fazendo e, por enquanto, está conveniente para a empresa, a gente mantém. Quem tem baixo potencial e baixo desempenho, desculpa, a porta de saída é lá. Tropa de elite, empresa de alta performance, não é instituição filantrópica. E as outras 2 palavrinhas, competência e comprometimento. Competência é saber fazer, comprometimento é querer fazer. Tem gente que sabe fazer, mas não quer fazer. É o chamado mão cansada, né? Isso daí também não tem espaço no nosso ambiente. Então tem que saber fazer e querer fazer. Nesse dia que eu conversei com esse rapaz, de certa maneira, uma outra lição de negociação que a gente tem muito importante para qualquer comunicação assertiva é o rapport. Rapport é uma conexão. Rapport é quando você tira um sorriso do rosto da pessoa. Quando você chega, por exemplo, aqui com a Tatiane, que está nos acompanhando, e olha o seu chale e fala, Tatiane, que chale bonito esse daí. Eu vi um chale como esse na Tailândia. Ela está usando o chale, eu faço uma provocação desse jeito, fazendo um elogio para uma peça de roupa, e ela já abre um sorriso no rosto. Então, eu chego aqui no escritório do... Eu estou vendo poucos rostos aqui, gente, então vou ter que usar só poucas pessoas que estão com câmeras abertas, então serão sempre os mesmos aqui, né? Ou então vou pegar o nosso anfitrião aqui, que abriu essa apresentação de maneira magistral, Marcos Antônio, tem até uma vocação para trabalhar com comunicação, me parece, do jeito que você falou aqui, fiquei bastante impressionado, tem voz até de radialista, e eu chego, por exemplo, no escritório do Marco Antônio, ou então, antes de ter uma conversa com ele, eu vou fazer uma pesquisa nas redes sociais e percebo que o Marco Antônio é um torcedor fanático de um determinado time, etc. E aí, quando eu chego lá, e já puxo uma conversa, suponhamos que seja o Palmeiras, que é o meu time, falo, tá vendo, o Palmeiras está indo bem, etc. E aí ele já abre um sorriso, de repente trouxe alguma coisa, uma conexão. Ou como aconteceu comigo, voltando de uma viagem, eu fui fazer um mergulho num lugar muito exclusivo, uma situação muito particular da minha vida, fui mergulhar nas Ilhas Maldivas, e na volta estou retornando para o Brasil, estou no avião, numa das pernas, encontro um passageiro do lado da minha poltrona, ele estava com uma revista de mergulho, e aí eu puxei um assunto de mergulho, ele já ficou feliz, já se sentiu acolhido, porque estava olhando a revista de mergulho, não é uma revista muito comum das pessoas utilizarem, certos mergulhadores, e aí eram mergulhos em Cuba, e eu falei, poxa, já tive aí. Eu estava lendo a reportagem, eu já tive nesse ponto de mergulho em Cuba, também já mergulhei em Cuba. E aí ele, sério? Eu falei, sério. Mas aí eu falei para ele, você não sabe de onde eu estou vindo? Ele falou, da onde? Eu falei, das Maldivas. Ele falou, Maldivas? É isso aqui, ó. Isso é rapport. Isso é rapport. Rapport é uma conexão. Rapport tem a ver com informação. Ninguém pode ir para uma conversa assertiva
com qualquer cliente, com qualquer parte, sem ter o contexto como um todo, saber tudo, até para gerar o rapport, que é uma outra coisa importante. Igualmente importante, eu estou dando aqui apenas, gente, no tempo que é bastante exíguo, porque eu quero abrir para algumas perguntas até no final, se alguém tiver essa vontade, eu vou dar esse passeio rápido e depois tudo estará nesse livro que eu vou presenteá-los, né? Uma outra coisa importante, igualmente importante, é a organização do local. O que significa isso? Significa respeitar os princípios da conveniência e da oportunidade para falar. Tem a hora de falar, tem o momento para falar. É fundamental que nós tenhamos isso daí. Vou dar um exemplo fora do mundo da advocacia para ficar um pouco mais claro. Imaginem vocês, o dono de uma loja de suplementos alimentares, tipo desses whey protein, materiais para ginástica e tal, no shopping center. Que hora que um representante comercial vai fazer uma visita para essa pessoa? Na hora que abre o shopping center, no final do expediente, ou durante a hora de almoço? Durante a hora de almoço não é um bom momento. E por quê? Porque as pessoas vão no shopping center, em geral, para poder almoçar. Mas já aproveitam para fazer alguma coisinha. É a hora que estão lá mesmo, já estão pela questão do almoço no shopping center. Já vai comprar um presente para o namorado, para a namorada, vai comprar alguma coisinha. E aproveita para comprar um suplemento alimentar. Como é que está a loja desse sujeito na hora do almoço? A loja está cheia, ele está preocupado em atender os clientes. Um representante comercial não pode ir nessa hora lá, oferecer lá a nova linha de produtos da empresa XPTO. Não tem cabimento um negócio desse daí, né? Isso é organização do local. Saber os momentos adequados para poder apresentar o seu projeto, apresentar a sua ideia. Um outro exemplo que eu gosto de dar, é bastante trivial, é simples. Você está conquistando um cliente para apresentar um projeto importante, e aí ele resolve, né, depois de muitos approaches da sua parte, marcar um encontro com você decide almoçar com ele, e aí você escolhe, por exemplo, uma churrascaria para ir. Também não é legal. Aí você chega lá, normalmente chega na churrascaria, o que acontece? Você chega, é recebido por uma pessoa ali, um recepcionista, faz a primeira pergunta, quantas pessoas? 2 pessoas, leva você até lá um lugar, você se senta, aí já chega uma outra pessoa e fala, vocês vão beber alguma coisa? Eu quero uma coca, quero uma água, e aí na sequência, a hora que você começa, muito obrigado, Rides, por você ter vindo aqui nessa conversa, muito grato, a gente queria te apresentar aqui, daqui a pouco chega uma pessoa lá, já oferece uma coisa, oferece outra, aí você viu que você fez uma escolha completamente errada, você põe aquele prisma vermelho e verde, depois no vermelho, também não resolve nada, porque aquilo não serve para nada, eles entram num frenesi, né? E aí a pergunta é lugar para você, numa primeira reunião estratégica, levar a pessoa num restaurante? Tipo rodízio? Sinceramente, não. Então, organizar o local é fundamental, saber o momento. Organizar o local diz respeito ao local em si, ao local físico, aos princípios da conveniência e da oportunidade. Vou dar um terceiro exemplo para ficar claro para vocês. Durante um tempo eu trabalhei numa empresa multinacional como consultor, e o presidente chamou a secretária e falou, me reserva a sala B para uma reunião. O banco tinha 2 salas de reuniões muito importantes. A sala A, uma sala bonita, pomposa, cheia de obras de arte, com uma mesa retangular para 12 pessoas. A sala B, uma sala menor, intimista, com uma mesa redonda. Ele pediu a sala B, uma sala mais intimista. A secretária, ouvindo o pedido, pois não, presidente, foi no sistema, registrou ali, ia registrar a sala B estava ocupada no dia e hora que ele tinha solicitado. Mas a sala A estava disponível. O que fez ela? Reservou a sala A. Achou que seria melhor. Chega o dia da visita, chegam os convidados, são recepcionados, encaminhados até a sala B. Errado. Foram para a sala A, porque a sala B estava ocupada. Ela dá, então, café, água para os convidados, vai lá para o presidente e fala, presidente, seus convidados já estão aguardando o senhor. Ele sai e vai direto para a sala B, quando então é interpelado pela secretária, não, eles estão na sala A, aí deu problema. E alguém pode perguntar, Luca, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? É que a mesa tem hierarquia, gente. E ele não queria, para aqueles visitantes, uma mesa retangular. Ele queria uma mesa redonda, porque ele ia pedir um favor e não queria estar numa condição de presidente, sentando na cabeceira da mesa, ao pedir um favor, algo que era do interesse dele,
numa condição hierárquica por sentar na cabeceira da mesa. Alguém poderia me falar aqui, Luca, mas era simples, era só sentar de frente, sem se ocupar o lugar, igualmente inadequado, porque está deixando claro, visivelmente, que ele não está ocupando o lugar que lhe é merecedor. Está deixando visível que quer ficar numa condição de igualdade. Tudo que uma mesa redonda poupa. Perceberam os detalhes, gente? Tudo isso é importante, uma comunicação assertiva, né? Então, dei exemplos aqui de conveniência, de oportunidade e também exemplo de organização do local na parte física. Apenas uma mesa redonda e uma mesa retangular. Uma outra virtude do negociador importantíssima, aprender a ouvir. Aprender a ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver com 1 ano de idade. A gente começa a falar, a gente para de ouvir. Nós não temos mais paciência de ouvir as pessoas. A lição que eu dou para vocês aqui, se me permitem, que eu aprendi e apenas compartilho, não ensino, mas compartilho, transforme um ninguém num alguém na sua frente. Como você faz comigo agora nesse momento, Lana, eu percebo que além de fazer essa menção com o rosto, eu acho que você deve estar anotando alguma coisa aí. A pergunta que eu faria para você, uma pergunta retórica, eu mesmo vou responder, como é que você acha que eu me sinto quando eu vejo você fazendo assim e anotando alguma coisa que eu acabo de falar aqui? Eu me sinto sujeito da relação, eu me sinto importante. Isso é fundamental. Isso é fazer de um ninguém um alguém naquele momento. Aprender a ouvir é uma virtude importante do negociador. Quantas vezes eu cheguei numa ocorrência com o refém? E aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Eu, como negociador numa ocorrência com o refém ou gerente de uma crise, eu só posso oferecer 2 coisas para um criminoso ao final da ocorrência. Ou ele vai para o cemitério, ou ele vai para a cadeia. Não tem outra alternativa. Eu não posso falar para ele, libera o refém, dou R$100, aí você vai tomar um sorvete. Não existe isso, a lei não me permite isso. Dali é para o cemitério ou para a cadeia. E a magia da minha arte como negociador é fazer o sujeito ir para a cadeia feliz, porque fez um bom negócio. Até porque a outra opção é pior. Concordo comigo? Acho que sim. Dá uma mãozinha se concordam comigo. E quantas vezes, sabendo disso, eu chegava numa ocorrência, o sujeito falava assim para mim, eu quero helicóptero, eu quero metralhadora, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu sabendo que ele só podia ir para a cadeia, para o cemitério, como é que era um choque para mim. Mas aí eu aplicava aquilo que eu acabo de compartilhar com vocês. Eu aprendi a ouvir. Aquilo não passava de um arrobo de bobagens, uma bolha de ilusão, e caberia a mim, aos poucos, desbastar essa pedra bruta, trazê-lo à realidade e mostrar para ele que se entregar era o melhor caminho. Não tivesse eu essa capacidade de aprender a ouvir, praticar a escuta ativa, aquela escuta que você realmente presta atenção na outra pessoa, olha para ela, nota o que ela está falando. Anotar é redentor, hein? Anotar o que uma pessoa está falando é a maior demonstração de acolhimento que a gente pode dar, né? Hoje alguns não usam mais nem caneta e papel por conta do celular, mas eu diria para vocês que esse old fashion ainda acho que vale muito a pena, é muito determinante. Pensar com a cabeça do outro. É outra lição que eu aprendi, compartilho no livro e compartilho com vocês agora. Nós temos uma mania de achar, e aliás é muito fácil e confortável, achar que todo mundo transa o mundo, interpreta o mundo da mesma maneira que nós. Mas as pessoas são diferentes umas das outras. Tem pessoas que têm outras predileções, têm outras opções, têm outros olhares em relação às mesmas coisas. E essa diversidade é que nos torna humanos, essa diversidade é que nos torna de uma maneira diferenciada de qualquer outro ser. E é muito importante a gente tentar pensar com a cabeça, o que move aquela pessoa? Quais são os valores que movem? Quais são a ordem de valores prioritários para aquela pessoa? Aprender a pensar com a cabeça do outro também é uma grande virtude de um negociador, além de saber e aprender a ouvir. 3 últimas lições antes de abrir para as perguntas eventuais que vocês queiram ter comigo. Tem hora que você recebe um tipo de ofensa que vai para além daquilo que é a questão profissional.
Nós temos aqui uma capacidade de ser resiliente, existe uma diferença na resiliência. A resiliência é aquela capacidade de suportar pressão, de entender que a chapa é quente, de entender que o mundo é agitado, de entender as agruras da vida. Para isso, ser resiliente ajuda bastante. Mas tem hora que a vida nos apresenta certas coisas que vão para além, ultrapassa essa fronteira daquilo que é aquela margem de segurança, entra na gente, entra no CPF da gente, entra no RG da gente, te mexe como pessoa. É aquela hora, por exemplo, que eu pego aqui a Dulce, suponhamos que seja uma mulher empoderada, uma mulher que defende as mulheres na sua equidade e na sua igualdade, na equidade de condições, na igualdade também, e uma mulher que detesta o machismo, e eu chego e faço um comentário, por exemplo, eu chego para uma reunião com você e falo, desculpa, Dulce, eu cheguei atrasado porque, você sabe, uma mulher estava dirigindo e mulher no volante, perigo constante. Olha só, fiz um comentário que para Dulce, se ela é como eu a descrevi, um comentário que atingiu o CPF dela, pegou. Mas mesmo assim, a gente tenta fazer do limão uma limonada. Mesmo assim, a gente não perde o controle. Um bom negociador não perde o controle, ainda que a coisa tenha ultrapassado ali a fronteira. A gente não usa a tática do leite moça, comigo é assim, bateu, tomou. Ou a tática do jogador de várzea do futebol, você me deu na canela, agora eu vou te dar na correntinha. É uma expressão bem típica de várzea. Um bom negociador mantém o controle. Penúltima lição. Eu compartilho com vocês. Às vezes, somos nós que damos a bola fora. Às vezes, você é o autor da escorregada, o autor da deselegância. E aí, a lição é: reconsidere quando for necessário. Um bom negociador não tem compromisso com o erro. Não há problema nenhum. Pisou na lama, ao invés de afundar até o pescoço, tira e limpa o pezinho só. Você caiu no buraco, não cava para sair. Você bateu com a cabeça na parede, para de bater, porque ela não vai virar uma porta. Então, quando a gente recebe uma agressão, a lição é: mantenha o controle. Para além da resiliência, hein? A resiliência é só as agruras da vida. Pegada, dificuldade, diária, comum. Manter o controle é quando a coisa ultrapassa o limite. Mesmo assim, minha recomendação, mantenha o controle. Agora, quando você for o autor da bola fora, quando você for o autor da escorregada ou do mau jeito, reconsidere quando for necessário, não há problema nenhum nisso daí. E a última lição que eu compartilho com vocês fez parte de uma das ocorrências que eu participei, essa eu vou contar rapidamente. Foi uma ocorrência aqui em São Paulo. 2 presos estavam sendo conduzidos para depor por uma dupla de agentes penitenciários na época, hoje policiais penais. Eu não sei qual foi o vacilo deles, os presos conseguiram dominar os funcionários no veículo de transporte de presos, que era uma espécie de um furgão. Só que alguém viu aquilo, e aí chamou a polícia cercou esse veículo no meio da via pública, e estavam lá dentro do compartimento de presos, num calor de quase 40 graus aqui em São Paulo, era verão, 2 funcionários e 2 presos mantendo os funcionários reféns com um espeto improvisado de cela de presídio. Uma faca, eles chamam de naifa, que é o nome de inglês, naifa no presídio. Eu, obviamente, quando fui chamado no local, quando eu abri aquele camburão para poder ver e negociar com os 2 criminosos, os 4 estavam molhados de suor, desgastados. Um dos presos fala para mim: ô comandante, escola uma garrafa de água que a gente libera um funcionário. Em geral, na negociação policial, o negociador não tem poder de decisão. Muitas vezes eu era o negociador e era o comandante da operação também, então eu falava: até um pouquinho eu vou falar com o comandante. Eu saía de cena e voltava como se o comandante tivesse para poder decidir, mas nunca deixava claro que eu tinha ali, na negociação, o poder de decisão. Sempre tinha um grau de recurso. Mas naquele dia eu abri uma exceção porque era muito vantajoso trocar um refém por uma garrafa de água. Imediatamente providenciei a garrafa de água e saiu um refém, 2 criminosos e um refém. Ficaram na ocorrência.
Aí um deles fala para mim, olha, comandante, a parada é a seguinte, a gente queria fugir mesmo, mas deu tudo errado. A gente também não quer fazer mal para o funcionário aqui. Eles estavam aqui na cadeia de Pinheiros, aqui em São Paulo, iam depor no fórum, e nesse meio de caminho que fizeram essa ocorrência. O senhor consegue uma transferência para nós, para Praia Grande, que a gente libera o funcionário? Me chamou a atenção, como assim para Praia Grande? Eu perguntei, por que Praia Grande? Porque nós somos de lá. A gente veio roubar aqui, está preso aqui, mas nós somos de lá. Nossa família é de lá e nós somos muito pobres. A família tem muita dificuldade para vir visitar a gente aqui. Se conseguir uma transferência para Praia Grande, a gente libera funcionário. Falei, é isso? Falou, dá um tempinho para mim. A cadeia pública de Pinheiros, naquela época, era comandada pela Polícia Civil, tinha um delegado que estava lá, fui conversar com o delegado. Eu falei, doutor, pois não, comandante. Os caras estão fazendo um pedido aqui um tanto quanto insólito. Falou, se descolar uma vaga, 2 vagas para eles na Praia Grande, a ocorrência está resolvida. Que te parece? Ele falou, comandante, isso é um telefonema, eu consigo 2 vagas lá. Falo com um colega lá e tá tudo certo. Falei, posso conduzir dessa maneira? Ele falou, pode. Aí eu volto lá, e se alguém acha que eu já cheguei e dei a notícia, obviamente que não. Em negociação a gente nunca pode ser precipitado, até por conta de uma coisa chamada agenda oculta. Então, como eu tinha já a decisão, mas eu quis dar uma valorizada. Eu falei, escuta, vem cá, é isso mesmo que estão pedindo? É isso mesmo. Eram 2, lembra que eram 2? Falei, e você? Falei com o outro, que um tinha falado comigo. Tem que acertar com os russos, né, gente? E você? Não, também tá tudo certo. Certeza? Tudo bem? Tudo bem. Então, guarda mais um pouco aí, que sabe como vocês estão sob a custódia da justiça? O juiz está despachando isso aí, vai ter que ser localizado para ver se dá certo. Mas eu já tinha ali a tranquilidade na mão. Aí dei mais um tempinho, mais uns 15 minutos, volto lá. Falei assim, olha, o juiz já foi localizado, está despachando aqui, mas vamos combinar como vai ser. Aí entrei na parte da execução. Olha só, assim que chegar a hora, deve chegar daqui a pouquinho, vai sair, em primeiro lugar, o funcionário. Tudo bem? Fulano, sim. Tudo bem? Ciclano, sim. Segunda coisa, vai sair um por um, eu vou fazer uma busca pessoal em cada um, porque é protocolo da polícia. Vou algemá-los, porque ninguém entra em viatura da polícia sem estar algemado. E vou conduzir para o distrito. Você concorda, fulano? Concordo. Concorda, ciclano? Concordo. Tá tudo certo? Papo reto, sem problema? Sem problema, beleza. Aí dei mais um tempinho. Na terceira rodada, notem, depois de 3 rodadas extras, eu volto lá e acontece tudo conforme foi combinado. Saiu o funcionário, saiu os 2, algemados, viatura, e eu tô crente que estão voltando para onde? Cadeia de Pinheiros. Quando então um cara da minha equipe, lembra o trabalho de equipe? Comandante, os caras estão voltando para Praia Grande, estão voltando para Pinheiros. Falei, o quê? Mas quem mudou? Não, o delegado. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, o que está acontecendo, doutor? Não, eles estão voltando para o X, né? O xadrez deles. Eu falei, mas não foi isso que nós combinamos? Ele falou, capitão, mas isso é um preciosismo da sua parte. Eu falei, não, preciosismo, doutor. Aqui, nós cumprimos o combinado. E detalhe, eles foram para Praia Grande, gente, escoltados pela viatura do GAT, sem nenhum problema. Nós não damos bola nas costas dos nossos parceiros. Cumprir o combinado é determinante para um negociador e também numa comunicação assertiva, no caso de vocês. E se um dia acontecer uma inconsistência qualquer, que seja fora daquilo que foi planejado, seja você o primeiro a ligar para o seu cliente, já avisar, e já achar um plano B, um plano C, um plano D, para poder não deixá-lo se sentir o quê? Sem guarida, sem abrigo, sem suporte. Nós não damos bola nas costas de ninguém. Agora, voltando ao início dessa história, a palavra do negociador no GAT não faz curva. E isso tudo gera aquilo que é o maior patrimônio de qualquer negociador, que é a credibilidade. Patrimônio difícil de construir, facílimo de se perder. Credibilidade é o maior patrimônio numa negociação. Credibilidade se constrói através de tudo isso que eu falei aqui e também do somatório de valores e princípios que, ora, não explorei aqui por conta do tempo que me é exíguo. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Vocês ganharão o livro Super Performance. De tanto falar em negociação baseada em princípios,
E de tanto perceber que as pessoas têm dificuldade de entender que a negociação baseada em princípios é uma negociação onde ambas as partes saem satisfeitas por terem conseguido o melhor acordo possível negociado, isso chama negociação baseada em princípios. Eu fui obrigado, durante as minhas aulas, esse curso de negociação, de pós-graduação na FIA, Fundação Estudo de Administração, uma das escolas de negócios mais importantes que nós temos aqui em São Paulo, a investir uma parte do meu tempo, na minha carga horária, falando de princípios e valores. E de tanto falar em princípios e valores, construindo um alicerce para entrar com as ferramentas de negociação que ora compartilhei com vocês, acabei escrevendo esse livro, Super Performance, Princípios e Valores das Tropas de Elite, aplicados ao mundo corporativo. Por último, quero fazer mais uma ressalva. Não vou entrar em nenhuma questão de ordem política, por favor, não me interpretem mal, mas saibam que tivemos muitas pessoas, não foram poucas, que malversaram sobre os verdadeiros princípios e valores da estética militar. A estética militar é composta por gente que tem integridade, por gente que atua na moral, portanto, na moral significa que nosso fiscal somos nós mesmos quando aquilo que vemos, gostamos ao espelho. Não somos pessoas tuteladas, só cumprimos as normas se tiver uma espada na cabeça ou um espeto na traseira. Cultivamos a urbanidade, a decência, a moralidade. Somos amigos da ciência e cumpridores das normas. Esses são os verdadeiros valores da estética militar. Qualquer coisa fora disso não são representantes da verdadeira estética militar. Lamentavelmente, tivemos muitas pessoas que desonraram esses valores que acabo de mencionar para vocês aqui. Não nos confundam com eles. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, Rides, de poder compartilhar brevemente aqui, respeitando o tempo que me foi oferecido. Eu devolvo a palavra a você, para nós, eventualmente, respondermos algum tipo de curiosidade e pergunta das pessoas. Muitíssimo obrigado a todos. Comandante Luca, meu eterno comandante, primeiro registro as palmas de todos nós que estão aqui na sala virtual, registro as palmas na linguagem de sinais, importante. Enfim, eu só queria agradecer, como dizemos na caserna, hoje o meu TKS é gigante, o QSA foi totalmente 5, o bom comandante, e o coronel Lucas citou a velha guarda, não é aquele que tem um bigodão, ostenta um TA 6 polegadas, não. O bom comandante é aquele que dá o exemplo. Ele vai na frente da tropa. Porque eu combinei com o comandante Luca que ele falaria 1 hora. Nós começamos às 19h07, confiram nos seus relógios. Então, o bom comandante não é pela força, é pelo exemplo. E eu pensei uma expressão aqui durante a fala do nosso estimado palestrante, permita-me chamá-lo de venerável mestre, sim. Hoje, nós desbastamos um pouquinho mais essa chamada pedra bruta. Justo e perfeito, entre colunas. Eu não esperava menos do amigo comandante Luca. Sempre generoso, como todo gigante, é um humilde. Como eu disse, havia um GAT antes e depois da doutrina implantada pelo oficial Luca. Vou além. Hoje em dia, nós devíamos ter mais cursos de escutatória, como já dizia o poeta, o cronista. Ou, como disse Shakespeare, dê a todas as pessoas os seus ouvidos, mas a poucos a sua voz. Eu só vou fazer uma observação, como nós temos um tempinho, o coronel Luca inovou, nos surpreendeu, nos ofertando 2 livros digitais. Mas eu vou ser obrigado a usar minha prerrogativa de singelo organizador desse evento e aditarei a fala do comandante. Só receberá os livros quem tirar no mínimo nota 7,5 na prova. E eu aplicarei, tá certo? Pode ser ou não? Brincadeira, pessoal. Comandante, eu tenho
4 perguntas aqui, que nos foram enviadas no chat, também durante a semana. A primeira é: como pensar e atuar assertivamente no mundo jurídico? Bem, Riz, é basicamente tudo que eu falei aqui, né? Eu acho que se nós, é óbvio, né? Tem muito mais coisa. Eu apenas compartilhei um pouco daquilo que foi o meu aprendizado. Eu citei aqui alguns autores importantes, e eu, obviamente, eu sempre recomendo a leitura de vários autores que trabalham sobre esse tema: negociação, persuasão, a própria inteligência emocional, porque de cada um deles a gente vai tirando uma coisinha, um exemplo, e vai construindo o nosso próprio repertório, sabe? Então não há outro caminho. Eu costumo dizer, Rides, para responder a pergunta de forma mais objetiva, um bom negociador tem que ter 2 requisitos: conhecimento e perfil. Quando a pessoa tem conhecimento e perfil, ela é imparável, ela é um virtuose. Às vezes o perfil a gente não tem, mas a gente compensa bastante com conhecimento. Conhecimento, eu diria que é até mais importante. Uma pessoa que não tem muito perfil, mas tem muito conhecimento, ela navega muito bem numa comunicação assertiva, vai progredir bastante. Eu vou dar um exemplo de perfil, gente, que talvez seja, se for um pouquinho fora do ambiente da advocacia, mas há muitos anos atrás eu estava assistindo um jogo do Santos com o São Paulo. O Neymar jogava no Santos, tinha 17 anos, 18 anos, me parece, era bastante jovem, um clássico no Morumbi, e aí ele foi numa jogada de ataque, ele sofreu um pênalti. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. Alguns que gostam de futebol, ou os mais antigos, vão lembrar, talvez, esse episódio. Quando o Neymar sofreu o pênalti, ele já caiu, mas já foi lá e pegou a bola, tipo assim, é eu que vou bater. Já começa por aí. Um garoto de 18 anos, estádio cheio, estádio do São Paulo, um clássico. Ele já tem a grandeza de falar, eu vou bater. Pôs a bola O Rogério Ceni sai do gol e vai até a marca do pênalti e faz um negocinho assim para ele, que a gente chama de... Tem uma expressão que agora não me foge aqui. Alguém pode me ajudar? A expressão deu uma... Fala muito. Cornetada. Uma cornetada. Muito obrigado, Ricardo. Acho que vai bem. Deu uma cornetada o Rogério Ceni, muito mais velho do que ele, goleiro consagrado. O Neymar ficou impassível diante disso. O Rogério Ceni volta para o gol andando todo marrento, sabe? Marrentão. Chega no gol, para no meio, o Neymar deu 2 passos da bola. Quando o juiz autorizou, ele deu não foi uma paradinha, deu uma paradona. O Rogério Ceni caiu para um lado, ele empurrou a bola em câmera lenta para o outro. Humilhante. Foi humilhante. A pergunta é, quem que consegue fazer isso com 18 anos de idade, se não é um virtuose para o futebol? Eu não vou entrar nas questões do Neymar, da sua vida pessoal, vida afetiva, essa coisa toda. Como jogador de futebol, nasceu para fazer o que faz. É impressionante, os resultados estão aí. É um grande jogador de futebol. Então, esse cara tem o perfil. Esse é o tipo de perfil. Como para quem... Vou dar um outro exemplo agora, talvez um pouco mais erudito, né? Para quem assistiu um filme muito antigo chamado Amadeus. Amadeus é um filme que retrata a vida de Mozart. Vale muito a pena esse filme, dirigido por Milos Forman. O Mozart era um garoto prodígio. Com poucos anos de idade, ele já era um virtuoso e tal, chamava atenção, ele fazia exibições pagas, né? Tinha composto várias óperas, enfim, vários concertos, etc. No filme, eu vou dar só um pequeno spoiler, tinha um músico da corte chamado Salieri. O Salieri era um músico da corte. E um dia o Mozart é chamado para fazer uma apresentação para o rei, e o Mozart era um sujeito meio atrapalhado, ele meio também desorganizado. Ele estava atrasado para uma audiência com o rei, estava todo mundo ali no auditório e etc. E o Mozart atrasado, todo mundo aquela saia justa, né, aquela situação delicada. E aí, quando o Mozart chega todo esbaforido, todo atrapalhado, ele vai cumprimentar uma outra pessoa que não é o rei, né, se equivoca, um show de horrores. Só que nesse meio tempo, o Salieri, para poder encantar o rei, tinha feito uma pequena composição de música
E o rei era meio metido a tocar um piano. O Salieri, enquanto esperava, deu a partitura lá para o rei sentou num pianinho lá e começou a dar uma dedilhada com a supervisão do Salieri, meio como se fosse catando milho, assim, sabe? Uma coisa meio tosca, assim. E o Salieri, não, da Alteza, um pouquinho mais para cá, esse tom aqui, tá, e o rei tocando assim. E quando o Mozart tinha chegado, ele estava ouvindo um pouco dessa música. Quando chegou lá, ele cumprimentou uma outra pessoa que não era o rei, se equivocou. O rei estava já meio chateado com ele, meio aborrecido, e o rei, para dar um troco no Mozart, falou assim, olha, inclusive, com toda a pompa e com toda a fidalguia, falou, olha, inclusive o nosso músico aqui, o Salieri, quero te apresentar, nosso músico da corte, o Salieri cumprimentou, fez essa composição. Você pode tocar? Deu na hora pro cara. Ele responde, posso sim, Alteza. Mas não precisa da partitura, já decorei. Aí todo mundo fez aquela cara, como, né? Como? Em segundos. Aí ele sentou no piano, gente, e começou a tocar exatamente o que estava na partitura, só de ter ouvido no corredor. Ainda ele fez assim, mas pode ficar melhor. E fez um acorde diferente, mas pode ficar melhor ainda. E o Salieri olhava aquilo com espanto, porque só ele, como músico, conseguia entender a grandiosidade daquele garoto prodígio. Esse tem perfil. Agora, se você não tiver perfil e não tiver conhecimento, você tem que mudar de ramo, aí não dá para ser. Então, perfil e conhecimento são as coisas importantes. Eu contribuí agora aqui com vocês, durante esse bate-papo, com algumas informações ou com algumas lições que representam o conhecimento. Quem tiver perfil vai fazer bom uso disso, quem não tiver vai ter que estudar um pouquinho mais para tentar fazer o uso melhor que puder. É assim que eu respondo a pergunta, Rides. Perfeito, comandante. E assim sendo, o senhor já respondeu uma outra pergunta aqui que chegou. O colega perguntou qual a importância de se preparar, da técnica, conhecer o seu métier, a sua profissão. Está registrado. Mas eu queria só fazer um complemento a essa segunda pergunta, que já foi respondida com a primeira, que é uma provocação que eu faço quando eu estou dando uma palestra ou um evento mais interativo. Eu pergunto para as pessoas, como é que vocês acham que está meu coração quando eu chego numa ocorrência com o refém para negociar? E a resposta que eu escuto invariavelmente, seu coração está saindo pela boca. Eu falei, não, meu amigo. Não tá. Não tá porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia. Eu estudei muito para fazer o que eu fazia. E quando você tem domínio daquilo que você faz, as coisas brotam de você. Você gera uma autoridade pelo seu conhecimento. É um fenômeno que acontece com cada um de vocês quando vai a um médico. O médico tem, pelo próprio cargo, uma autoridade. E vocês, advogados, a mesma coisa. A maneira como vocês apresentam um diagnóstico de uma situação para um cliente é determinante para ele poder continuar com vocês. Tá? Então, quando a gente tem conhecimento, o conhecimento é libertador, gente. Comandante, eu vou formular aqui a última questão. Como bom atirador de elite, o senhor já matou 3 perguntas aqui com um disparo só. Mas essa eu faço questão de registrar, porque, em homenagem aos acadêmicos, jovens advogados. Ele pergunta assim, o colega: competência comunicativa eficaz? Interrogação. Excesso ou falta de estilo na comunicação? Ele prossegue. Porque muitos advogados exageram nos prolegômenos, são prolixos? Essa é a pergunta de um jovem advogado aqui da casa. Olha, essa é uma pergunta que e essa é uma questão curiosa, porque também aprendi recentemente isso. Tem hora que você tem que não ter o medo de dizer não sei responder. Eu não sei responder. Quando eu fiz essa abertura aqui, com toda a vênia aqui, Rides, eu fiquei muito impressionado com a abertura do nosso colega Marcos, né?
Eu gostei da forma como ele abriu, a parte solene com a qual ele se dirige às pessoas, tem toda uma mística, assim, eu achei muito... Para mim, me gerou um sentimento muito positivo. Pode ser que para alguns pode ter parecido que isso possa ser prolixo, mas para mim não. Quando eu vejo um artigo de um advogado citando alguma expressão em latim, né, eu vejo isso como uma forma de dar um rebuscamento adequado para poder fazer fixar aquela ideia ou dar força para aquela ideia. Então, algumas pessoas, eu compreendo isso, são muito pragmáticas, sabe? E, aliás, eu vou fazer aqui uma revelação para vocês. Recentemente, eu fiz um exercício com uma pessoa, um exercício que eu faço nos cursos de MBA. Vou resumir aqui. Foi o seguinte, o sujeito tem um projeto que serve muito para o varejo. E eu falo assim para o aluno, eu falo assim, eu sou amigo do Flávio Rocha, que é dono das lojas Riachuelo. O nosso software vai ser fantástico para ele. Se você, Rides, que é o vendedor da minha empresa, conseguir ir lá e implantar isso na lojas Riachuelo, você vai arrebentar as metas desse ano, vai ser promovido e assim por diante. Vou mais, Rides. Eu vou ligar para o Flávio Rocha e vou falar que ele é meu amigo, eu não vou apresentar para ele o projeto, eu sou diretor da empresa, sou dono da empresa, eu não vou, mas você vai. Eu vou usar da minha amizade com ele circunstancial, e vou falar, Flávio, vai te ligar o Rides para poder apresentar esse projeto. E aí você um dia liga para o Flávio Rocha, é o exercício que eu faço em sala de aula. Aí você fala, ô, seu Flávio, tudo bem? Aqui é o Rides, sou amigo do Luca, que é amigo do senhor, queria falar com o senhor, tem um minutinho? Falou, olha, Rides, poxa, o Luca me falou a seu respeito, só que eu não posso te atender agora, eu estou embarcando agora para uma viagem, eu vou inaugurar o Teatro Riachuelo lá no Rio de Janeiro, e aí, me desculpa, mas eu estou ocupado. Você fala, pô, doutor Flávio, não tem problema nenhum, eu ligo outra hora. Quando eu posso ligar para o senhor? Me liga amanhã. Aí, muito bem. Você, insistente, e está com a meta, já está com o contato amaciado pelo dono da empresa, que é amigo do sujeito, no dia seguinte você liga para ele, e aí você fala, ô, seu Flávio, tudo bem? Aqui é o Rides, estou retomando o contato. O senhor, pô, Rides, desculpa, eu não vou poder falar com você agora. Eu estou embarcando para Natal, meu pai pegou Covid. Eu estou embarcando agora, estou indo para lá, estou com meu jato aqui, estou indo para lá agora. E então, não, sem problema, senhor Flávio, o senhor pode ficar tranquilo, eu ligo para o senhor em outro momento, etc, tal. E aí, isso é um exercício de dramatização, né? Sempre tem os papéis, né? Aí, quando passa um dia ou 2 dias, você liga para o Flávio de novo. E os meus alunos costumam falar assim, ô, seu Flávio, tudo bem? Aqui é o Rides. Eu queria retomar com o senhor aquele assunto, tal. Aí eu paro a dramatização e falo, escuta, você não vai perguntar do pai dele? Se está melhor? Então, Rides, onde eu quero chegar com esse exemplo? As pessoas têm um pragmatismo, sabe? Que é ir direto ao ponto, muitas vezes. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos hoje ChatGPT, nós temos a inteligência artificial, mas continuamos humanos. Continuamos gostando do acolhimento, continuamos gostando das coisas que nos tornam humanos. E as pessoas esquecem disso, muitas vezes. Eu espero que com esse exemplo fique marcado aí aquilo que é importante para a gente. Maravilha, comandante. Eu me dou por satisfeito, tá? Estando bom para ambas as partes, ou melhor, para todas as partes... Não, perdão. Esse bordão é de outro apresentador. Eu vou devolver a palavra ao doutor Marcos Antônio do nosso cerimonial, registrando novamente a minha gratidão. Forte abraço para o senhor. Que Deus abençoe. Permite uma observação de 30 segundinhos? Sim. Deixa eu me apresentar aqui, Coronel Luca, eu sou Coronel Bertolli do Exército Brasileiro. Eu fiquei assim, envaidecido com o conteúdo. E esse conteúdo, eu posso dizer assim, ele caiu como uma luva em minhas mãos. Quarta-feira agora estou indo a Brasília, como diz no jargão militar, fazer um embargo auricular com 3 ministros do STM a respeito de um processo aqui que já está se arrastando por décadas, né?
E eu estava curiosamente estudando a biografia dos ministros, justamente para ter essa comunicação assertiva. Então, muito obrigado. Certamente vou levar essas dicas aí para esse embargo auricular lá em Brasília. Dr. Rides, parabéns aí pela organização, a todos que organizaram esse evento aí. Muito obrigado por tudo mesmo, viu? Comandante Milton, eu vou aproveitar o Sim. ensejo para consignar um convite para que o senhor também profira uma palestra. Eu faço convite público para o senhor não ter como se esquivar. E salvo erro, o doutor Ricardo Brito, presidente de comissão, tem uma pergunta também. Sim, senhor, doutor Rides. Opa, fala Rides, pessoal, boa noite, boa noite. Professor Luca, muito obrigado pela palestra, viu? É impressionante a quantidade de informação que a gente com certeza aqui vai prestar para as outras comissões que a gente tem o prazer de participar e bater papo com o pessoal, né? E eu estou aqui na Subseção de Santo Amaro, auxiliando a diretoria, na Comissão da Igualdade Racial. E lá a gente tem inúmeros encontros, palestras, e falamos não só para os advogados, mas também para a sociedade, para os rapazes, o pessoal das ONGs. E a questão, eu já tive a oportunidade de fazer live com o Rides, tem um assunto que é muito recorrente na nossa comissão, e eu não posso perder a oportunidade de usar da sua experiência para jogar luz aí sobre o assunto e poder distribuir com o pessoal da nossa comissão e também com o pessoal que eventualmente acompanha nosso trabalho aqui na Comissão da Igualdade Racial. O senhor falou muito sobre negociação, as ferramentas de negociação, né? Seja do aspecto pessoal, técnico, mas tem um assunto que é muito próximo para a gente aqui, que é a abordagem policial, né? O dia a dia, né? E existe alguma ferramenta que a gente, enquanto cidadão, porque aí eu não sei quem vai ser o cliente, se vai ser o policial, como é que funciona. Eu não estou falando do crime, não estou falando da atividade do GAT, eu estou falando de uma abordagem simples. A periferia de São Paulo, por exemplo, como que eu, Ricardo, ali naquele pessoal da ONG, devo compartilhar a informação com aqueles garotos que eventualmente estão nessa situação? Como que ele vai poder utilizar, se é que ele pode utilizar algum poder de negociação nessa situação? Olha, é uma pergunta bastante abrangente, eu vou tentar achar alguns aspectos para poder respondê-la. A polícia usou mal esse sistema de abordagem policial durante muitos anos, inclusive para encher prancheta. A abordagem policial não deve ser a regra. A abordagem policial não é para encher prancheta de quantitativo. Uma polícia não se torna mais eficiente pela quantidade de abordagens que ela faz. Até porque a cada abordagem, no mínimo, está interrompendo um direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir e vir. O poder discricionário de polícia te permite fazer isso daí. Mas é discricionário, não é arbitrário. E discricionário envolve limites. Então você pode, como policial, fazer uma abordagem usando o poder discricionário de polícia, quando você tem uma fundada suspeita. Essa é a que a norma determina. Como é que o policial tem a fundada suspeita? Não existe uma definição precisa do que é fundada suspeita, vai muito daquilo que é um subjetivismo, delicado até, né? Para saber se é uma fundada suspeita. É uma questão um pouco pessoal do policial isso daí. Claro que nós temos alguns parâmetros consagrados, como, por exemplo, um dia de calor, o sujeito está com uma blusa de frio, pode ser que ele seja gripado? Sim. Pode ser que ele esteja ocultando uma arma debaixo de uma blusa pesada num dia de calor, onde todo mundo está com roupas mais leves. Isso pode ser uma fundada suspeita. Agora, qual que é o lema da Polícia Militar, das tropas mais bem preparadas? A cada abordagem, ou é um bandido preso ou um amigo conquistado. Vou repetir. A cada abordagem, ou é um bandido preso ou um amigo conquistado. Vale dizer o seguinte, que eu vou fazer uma abordagem, eu tenho que ver direitinho se vale a pena fazer uma abordagem. Se aquela pessoa apresenta, de fato, um indicador de suspeição que justifique a minha abordagem e a interrupção do direito de ir e vir desse cidadão para fazer isso daí. Então tem que ter esse fundamento, porque se eu acertar, vai ser um bandido preso. Agora, eu acerto sempre? Resposta, não. Pode ser um dia que, por mais que eu tenha alguns critérios para escolher aquela pessoa, eu escolho a pessoa e ela não é aquilo que eu imaginava que fosse. E aí que me sobra
Um amigo conquistado. E como é que deve ser feita uma abordagem que se aprende nos bancos escolares de polícia? E quem não faz isso, faz porque é mal formado, porque é reticente às normas da instituição, que são fantásticas. Como me perguntaram hoje, numa palestra que eu fui dar de manhã, se a polícia era boa, eu falei, a polícia é boa, alguns policiais não são. Como é que é a nossa norma de fazer uma abordagem, Ricardo? Atenção, cidadão, por gentileza, começa assim uma abordagem policial. Atenção, cidadão, por gentileza, desça do carro. É assertivo, é enérgico, não é violento. Não é mal educado, não é deselegante. O senhor desliga o carro, coloque as mãos sobre a cabeça, coloque as mãos sobre... Sempre com voz de advertência e com essas palavras que a gente chama de palavras preparatórias. Cidadão, por gentileza, o cara processa a informação e acaba cumprindo. Quando o policial faz certinho, do jeito que manda o regulamento, não tem problema com as pessoas. É diferente se eu chegar em você, Ricardo, ô negrão, encosta aí. Aí já pôs tudo a perder. Que você não gosta de ser chamado de negro, porque você é negro, você é preto, já começa aí o equívoco. Você é trabalhador e não gosta de ser maltratado, não tem por que ser maltratado, aí você vai falar, você está pensando o quê, policial? Aí o sujeito, aí entra na chamada escalada irracional. Culpa de quem? Culpa do policial que começou de forma equivocada. Então eu sou franco em dizer aqui, Ricardo, que muitas das vezes quem dá causa a problemas é o próprio policial que não soube como fazer, não cumpriu as normas da instituição. Aí se ele chega lá, agindo certinho, por gentileza, cidadão desce do carro, coloca a mão sobre a cabeça, faz a busca pessoal, cidadão, por gentileza, abre as pernas. Não é dar chute na canela do sujeito. Aí faz a revista, aí não está armado, já relaxa. Vira para mim, cidadão, qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo Brito. O senhor está indo para onde, senhor Ricardo? Estou indo para o meu trabalho. Se eu tenho uma carteira de identidade, pode me mostrar? Posso. Aí é o senhor Ricardo Brito, bacana. O senhor trabalha onde? Eu trabalho na oficina mecânica. Muito obrigado. Ô, senhor Ricardo, nós estamos fazendo um patrulhamento aqui pela região, estamos abordando todas as pessoas, porque teve um furto recentemente aqui, isso me desculpa tê-lo parado, agradeço a sua atenção, agradeço a sua gentileza, conte com a Polícia Militar. Como é que você sai da ocorrência depois de um tratamento desse, Ricardo? Sai, não vou falar que talvez saia feliz, mas sai satisfeito. Um amigo conquistado. Nossa, que policial educado. Esse é o meu sonho, viu, Ricardo? Meu sonho não é uma polícia orientada para pegar bandido. Meu sonho é uma polícia orientada para proteger o cidadão. Pegar bandido faz parte também. Vou repetir. Pegar bandido faz parte também. É subsidiário. A polícia que eu sonho é a polícia que, bom dia, boa tarde, boa noite, ajuda uma senhora a trocar um pneu de um carro, ajuda um senhor a atravessar uma rua, sabe? Te cumprimenta na rua. Eu não vou falar que eu sou super conhecido e todo mundo me conhece, mas muita gente me conhece por conta da presença diária na televisão. Um dia eu estou aqui na minha casa, eu moro aqui no Alto de Pinheiros, parou um carro bem pertinho da minha casa aqui, com o capô aberto. Minha rua é uma rua residencial. Eu achei estranho. Eu não vou sair eu abordar, até podia fazer isso, mas eu preferi ligar para a polícia, me avisaram e falar, olha, aqui é o Coronel Luca, tem um carro parado aqui na frente da minha casa, tô achando estranho, não tem por que quebrar, eu nunca quebrou o carro aqui, cara, eu acho que está fazendo um pano, que é uma expressão que a gente utiliza, fazendo, não, alguma coisa, enfim. Veio uma viatura da polícia, eu fiquei acompanhando pelas câmeras de segurança aqui. Quando os policiais foram lá abordar o carro, eu saí da minha casa, fiquei na frente ali. Tinha um soldado abordando o sujeito, tinha um sargento na supervisão. O sujeito não me falou boa tarde. É como se eu fosse um fantasma. Não porque eu sou coronel da polícia, porque eu sou um cidadão. Ele tinha que supor que eu podia falar. Não falou comigo, eu do lado dele. Não me dirigiu a palavra. Eu pergunto, é essa a polícia que nós queremos? Não é essa a polícia, né? Então, nós temos alguns problemas, sabe, Ricardo? E, lamentavelmente, isso se torna um pouco mais sério nas periferias. Há um tempo atrás, um coronel que... Eu até tenho apreço por ele,
mas fez um comentário que na periferia faz um tipo de abordagem, no Jardins faz outro. Meu Deus do céu, quase que eu cometo araquiri no negócio desse, né? A gente tem que dar um passo além, sabe, Ricardo? Eu luto por isso. No meu programa hoje, lá na Record, eu não tenho a menor hesitação de elogiar boas ações. Não poupo, mas também não tenho a menor hesitação de dar as pauladas que merecem ser dadas para poder aperfeiçoar os métodos, sabe? Nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito, dentro de uma instituição que segue normas, e quem com elas não concorda, que busque outro lugar. As normas podem sim ser aperfeiçoadas sempre, mas enquanto em vigor, que se cumpra. Né? Aqui não tem essa conversa de cada um faz o que quer. Vou dar mais um exemplo para vocês. A ordem da Polícia Militar, que é uma polícia preventiva de preservação da ordem pública, uma polícia ostensiva preventiva, é a partir das 18 horas, ou seja, quando começa a escurecer, andar com o giroflex ligado. Vez ou outra eu encontro viaturas totalmente apagadas, no Doutor Arnaldo aqui, ou então na Avenida Rebouças. Nem o farol aceso, e aquelas boininhas aqui assim, que agora eu tenho brigado com o comandante, desculpem a sinceridade, eu tenho brigado que agora o símbolo da boina está mudando de lugar, né? Está saindo do lado direito, agora está na testa aqui, virou modinha, né? E o pior, nós somos modelo para muitas, as guardas municipais estão seguindo a mesma coisa da gente. Esteticamente é horrível isso. Eu tiro foto e mando para o comandante, porque nesses detalhes que a gente tem aquilo que é a estética militar. É não observar a correção do uniforme, não levar em conta esses detalhes de patrulhar com o giroflex ligado, não usar o cinto de segurança com o falso argumento de que, se tiver um tiroteio, demora para sair. Qual que é o seu risco que trabalha 12 horas por dia dirigindo uma viatura? É o tiroteio ou o acidente? Sem contar que a norma do trânsito é usar o cinto de segurança. Você pode, ao quase estar chegando a aliviar o cinto, mas durante o dia a dia, no patrulhamento, no estado de patrulhamento, qual que é o problema? Ou vai correr o risco de um garoto de 8 anos de idade falar, seu guarda, por que você não está usando o cinto de segurança? E sabe o que ele vai fazer? Vai ficar com cara de tacho, porque não tem argumento para isso. A norma da instituição é isso. E nós, oficiais, estamos cometendo um erro, sabe, Ricardo? De não levar isso em conta. É nos pequenos detalhes que a gente consegue manter aquilo que, como disse meu amigo, oriundo das Forças Armadas, a nossa estética da hierarquia e da disciplina. Eu luto contra isso, né? Eu tenho esse rigor. No GAT, tanto é que eu falei aqui, vou repetir, a gente é muito fiel às normas. Isso que eu torno o diferencial do GAT. A gente não fica discutindo, a gente cumpre normas, né? E essa é a minha luta. Por isso, acho que respondi sua pergunta nesse sentido. Comandante Luca, agora sim, sujeita a hierarquia e disciplina, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estamos chegando às 20h30, registro o abraço do Dr. Marcos Antônio, ele teve que se ausentar. Agradeço a todas e todos, sigam o comandante Luca nas redes sociais, assistam-no pelas manhãs na TV Record. Como eu sou notívago, eu durmo 4 horas por noite, todo dia eu estou lá na telinha. Mais uma vez agradeço, o meu boa noite a todas e a todos e até a próxima. Que Deus abençoe. Boa noite, muito obrigado, viu, Rides, mais uma vez, pela gentileza de me convidar. Obrigado mesmo. Boa noite a todos.